Saudações, secretários e secretárias de excelência da Associação Maranhense. É um prazer chegar até você através do Integração para juntos aprendermos mais um pouco a respeito desse ministério tão grandioso que é a Secretaria de Igrejas. O nosso guia para a Secretaria de Igreja, na página 21, no que diz respeito à visão discipuladora, reza o seguinte: o secretário, ele entende que o propósito da igreja na qualidade de corpo de Cristo é discipular intencionalmente cada membro sobre a base da comunhão, relacionamento e missão. O secretário, ele se preocupa com os membros e busca meios para localizar os que deixam a igreja, oferecendo-lhes acolhimento e cuidado cristão, bem como providenciando meios para que possam ser reintegrados à comunidade cristã. E baseado nesses princípios que nós temos no nosso guia, nós vamos falar hoje um pouquinho do nosso GER, que é o Grupo Especial de Revisão. Mas o que seria o Grupo Especial de Revisão? O Grupo Especial de Revisão, ele atua como uma subcomissão da igreja e trabalha em sintonia com ela. Ele é responsável por medir o crescimento espiritual e populacional da igreja, certo? Então, o GER, ele serve para a gente fazer o diagnóstico da membresia da igreja, podendo ali fazer um levantamento da situação de cada um, se estão regular frequentes, se não estão regulares na igreja, se estão frequentando outra igreja, enfim, o GER, ele vai servir para a gente medir toda essa questão. Para que serve o GER? O GER serve para a conservação e resgate dos membros da igreja, para manter sempre atualizada a lista e desenvolver um sistema organizado, certo? Enfim, para a gente manter enxuta a lista de membros da nossa igreja. Quem deve participar do grupo especial de revisão? Quais são as pessoas? Lembrando a vocês que o nosso grupo especial de revisão deve ser composto por pessoas responsáveis, aqueles irmãos considerados mais antigos na igreja, pessoas que conheçam os membros ali, que tem uma convivência com todas as pessoas, ok? Então, quem deve participar é o secretário da igreja, claro, né? E ele vai funcionar ali como presidente da reunião. O nosso pastor distrital, que vai ser o conselheiro, o primeiro ancião, o tesoureiro e outros 2 membros que serão convidados, ok? E nós já colocamos aqui a sugestão para vocês, que pode ser algum dos anciãos ou o diretor de mordomia da igreja, certo? Esse é o grupo especial de revisão. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso formulário, certo? O formulário do GER, que ele contém a lista da igreja. Nós já montamos um formulário pronto para vocês, contendo a lista atualizada da igreja, ok? E aí nós temos ali os nomes, e ao lado dos nomes nós temos a data de nascimento e a data de batismo, e após isso todas as classificações, como se já fossem ali as 5 listas auxiliares a qual se refere o guia de secretaria da igreja, ok? E aí nós temos aqui as classificações, que membro a resgatar, que são aqueles membros que já não frequentam mais a igreja, que não vivem mais de acordo com os princípios. Temos os membros que assistem em outra igreja adventista, que são aqueles membros que batizaram na sua igreja e que agora frequentam uma outra igreja da mesma denominação. Temos o regular frequente, que é aquele membro que está na igreja, que frequenta todos os cultos e que está em harmonia com os princípios. Temos também o membro regular não frequente, que é aquele membro que frequenta ocasionalmente. Tem problema de locomoção, está muito idoso, não pode sair de casa, enfim. Temos também o membro desaparecido, é aquele que já há mais de 6 meses não dá notícia nenhuma, ninguém sabe onde está, ninguém tem contato, enfim, a igreja ela simplesmente não tem como contactar esse membro. E nós temos o falecido, que é aquele que já descansa no Senhor. Essas são as classificações que nós vamos fazer nas nossas igrejas, ok? Como funciona a questão da nossa reunião, certo? Do nosso, ali, todo o desenvolvimento do nosso grupo especial de revisão. O grupo ele vai se reunir e aí vocês
o grupo vai marcar ali todas as classificações no formulário, de acordo com o que eu já expliquei, e aí vai apresentar a comissão da igreja, ok? Lembrando que o GE, o Grupo Especial de Revisão, ele não pode decidir nada sozinho porque ele é uma subcomissão, certo? Então ele vai fazer a reunião e aí depois da reunião em que todas as classificações serão feitas, ele vai levar para a comissão da igreja e a comissão da igreja vai analisar cada classificação, ok? E ali, depois de informadas a situação de cada membro, deverá ser traçados ali os planos para fazer o projeto Reencontro, que inclui ali o projeto de visitação, toda essas nuances aí. Ok? Então, primeiro, você deve informar lá as datas das reuniões no GE, a data que a comissão aprovou, né? E lembre-se de sempre colher as assinaturas do Grupo Especial de Revisão, que vai do seu lado esquerdo, e as assinaturas do pastor e da secretária, que representa a comissão da igreja ali, a aprovação, e colocando a data ali embaixo, ok? Lembre-se sempre de tirar sua cópia, porque você vai mandar a original para a Associação Maranhense, certo? Você vai tirar sua cópia e a partir dessa cópia você vai fazer os lançamentos no ACMS. Aqui nós temos o nosso modelo do formulário, certo? Conforme nós explicamos. Aqui na capa do formulário, nós temos já toda a explicação de como funciona o GE, nós temos aqui as definições das classificações, como você deve fazer o lançamento no sistema, enfim, temos tudo aqui resumido para você e se você tiver dúvidas, você vai ligar aqui no meu número, que já está aqui também na capa do GE, e aí a gente vai tirar todas as suas dúvidas, certo? Aqui nós temos os campos para assinatura, nós temos aqui as datas das revisões e nós temos aqui o campo também para colocar a assinatura do pastor distrital e da secretária que representa ali a comissão da igreja, ok? Aqui nós temos o relatório, aqui funciona como se fossem as 5 listas auxiliares, ok? Então nós temos aqui o nome, né, os nomes dos membros da igreja, certo? Lembrando que esses nomes, eles estão conforme o ACMS, ou seja, se algum nome aqui nessa lista estiver errado, aí você sabe que lá no seu sistema de secretaria o nome, ele também está errado e você já vai lá e faz a atualização, data de nascimento também, e aí você já pode fazer aí essas alterações, certo? O nosso GE aqui, ele explica para você como é que vai lá para fazer essas alterações. Lembrando que também nenhum nome aqui pode ficar sem marcar, ok? Todos os nomes aqui têm que ser marcados com uma das classificações. Também não pode marcar mais de uma classificação para não confundir, tá bom? Cada membro apenas um xizinho aqui em uma dessas opções, tá ok? E aí lembrando também que os membros que foram marcados como desaparecidos e como falecidos, deve ser colocada a data aqui, a data que o membro faleceu ou a data que o membro foi considerado como desaparecido, certo? Esse é o nosso formulário do GE, e aí eu quero lembrar todos os secretários e secretárias, atenção que isso é muito importante, ok? O GE ele não remove ninguém da condição de membro da igreja, certo? Porque acontece que muitos grupos fazem ali a reunião do GE e aí decidem por remover o membro ali naquela reunião e levam já para a reunião administrativa e faz ali a remoção. Só que não acontece dessa maneira, ok? O GE é apenas para a classificação dos membros, é para a gente ter um diagnóstico da situação dele, como a gente já explicou, e aí a partir disso nós vamos fazer o projeto Reencontro para tentar resgatar aqueles que já não se encontram mais nos caminhos do Senhor, e se esses membros não retornarem, em última instância, né, o Manual da Igreja ele diz que é o último dos recursos a remoção do membro, e aí você vai levar isso para a comissão da igreja.
Depois de levar para a comissão da igreja, vai ser levado para a reunião administrativa e se a administrativa aceitar, o membro ele vai ser removido e o secretário da igreja vai fazer a remoção lá no ACMS, ok? Não vai ser pelo formulário do GE, tá ok? E aí faz-se a remoção e aqueles secretários que são de grupos, eles vão preencher o nosso formulário de solicitação de remoção, certo? A solicitação de disciplina de grupo. Vai colocar ali todos os dados do membro, certo? Colocar a razão pela qual ele está sendo disciplinado, de acordo com o capítulo 7 do Manual da Igreja, e aí vai mandar essa ficha assinada pelo pastor, assinada por você, secretário, para a Associação Maranhense, e aí vai ser votada a remoção de tal membro, ok? É dessa maneira que funciona. O GE, volto a repetir, ele não vai servir para você fazer nenhum tipo de remoção. E o que fazer então com os membros também que foram publicados ali como desaparecidos? Alguns secretários têm a ideia de que um membro que é publicado como desaparecido vai ser automaticamente retirado da lista de membros. Só que não funciona dessa maneira. Essa questão de desaparecidos é apenas uma publicação, certo? O membro ele continua ali na sua lista, só que ele vai ser colocado no sistema como desaparecido e terá até 2 anos para retornar à sua igreja ou para pedir a transferência, enfim, para dar notícia de que ele ainda continua nos caminhos de Deus. Se ele não der notícia dentro desses 2 anos, ele deverá ser removido por desaparecimento, certo? Lembrando, é diferente a remoção por apostasia da remoção por desaparecimento. A remoção por apostasia, a pessoa ela só pode retornar à igreja através do rebatismo. Se a pessoa ela foi removida por desaparecimento e depois ela aparecer e for constatado que ela nunca se desviou dos caminhos de Deus, ela pode retornar, à lista de membros da igreja simplesmente fazendo a profissão de fé. E aí agora, nós vamos aqui, como lançar o nosso GE no ACMS? Essa é a dúvida de muitos, e aí a gente vai explicar o passo a passo como é muito simples fazer esse lançamento. Então nós vamos agora explicar para cada um de vocês como é que funciona aqui essa questão das classificações, certo? Nós estamos aqui na nossa página inicial do ACMS, ok? Todos os módulos aqui. E aí nós vamos aqui no módulo membro. Membro, classificação GE, que é essa última opção aqui. Você clica e aí aguarda aparecer aqui a sua lista de membros da igreja. E aí já vai aparecer aqui toda a lista, ok? Com as classificações aqui atualizadas, certo? Temos aqui o nome completo do membro, a data de nascimento e o nome da mãe. Lembrando também que se o seu membro já tiver com a foto cadastrada no sistema, a foto dele já vai aparecer aqui, ok? Então, se você também ainda não colocou a foto, você pode colocar, porque já vai ajudar aí nessa identificação de cada um deles. E aí nós temos aqui, se você que já quiser filtrar, veja só, você pode vir aqui em filtrar por classificação. Você pode filtrar aqui todas as classificações, por exemplo, eu quero achar aqueles que são membros a resgatar. Eu clico em membros a resgatar e clico aqui em filtro. Olha só, aqui eu não tenho nenhum membro a resgatar e aí ele já não me deu. Eu quero só os regular frequente, eu clico em regular frequente e clico aqui em filtro, certo? E aí ele me deu aqui todos os membros que são regular frequente nesta igreja que eu tenho aqui, certo? E aí se eu quiser todas as classificações, eu apenas clico aqui em todos e clico novamente em filtrar, certo? Aqueles membros que estão como nenhum, veja só, você pode ver aqui, estão como nenhum, esses membros devem ser classificados, ok? Nenhum membro pode ficar aqui com essa denominação aqui, certo? Então nós vamos aqui selecionar, veja só como funciona. E aí eu vou clicar aqui,
nas minhas classificações em uma delas. Eu vou colocar ele aqui como regular frequente e aí eu vou esperar o meu sistema aqui sinalizar que a operação foi realizada com sucesso. Ok? Vou fazer com mais um aqui para vocês verem claramente. Mais um aqui, ó, que está como nenhum. E aí eu vou lá e coloco como regular frequente. Aguardo o sistema sinalizar e estará tudo ok. Certo? Então, é assim que a gente faz a nossa classificação GE. Muito simples, muito prático, né? E todos os secretários que têm acesso ao sistema podem estar fazendo aí em casa, certo? Para atualizar o seu sistema de secretaria. E aqueles membros que são tidos no nosso formulário como membros desaparecidos, o que a gente vai fazer? Certo? A gente vai aqui, ó, no módulo membro, publicação de desaparecidos, certo? Eu vou lá, clico. Vamos aguardar aparecer o nosso módulo. Olha só. E aí eu vou clicar aqui, ó, em mais nova publicação, certo? Tá dando para ver aqui, mais nova publicação. E aí eu coloco o nome da pessoa. Eu vou colocar aqui o nome de um membro aleatório da igreja e clico em pesquisar, certo? Alex Moraes de Carvalho, eu clico aqui, ó, eu tenho que marcar nessa janelinha e aí eu coloco a data de início do desaparecimento, certo? E aí eu vou colocar aqui, posso colocar aqui a data de hoje e aí eu clico aqui em incluir. E aí o sistema vai perguntar se eu quero fazer a confirmação. Eu clico em OK e a partir daí o membro está publicado como desaparecido. Ok? Lembrando que esse membro terá aí 2 anos para retornar e aí se ele não aparecer dentro dos 2 anos, ele vai ser removido por desaparecimento. Ok? Quando esses membros eles expirarem a publicação, o sistema ele já vai avisar para você, ok? Lá na nossa página inicial, o sistema ele já avisa para a gente quando o membro ele está com a publicação expirada, certo? E o que fazer também com aqueles membros que foram, né, que já faleceram, que já descansam no Senhor? E aí a gente vai também fazer a remoção deles por falecimento, ok? Eu vou aqui, ó, em membro, pesquisa novo, certo? E aí eu vou pesquisar o nome do membro que já faleceu. Vou colocar aqui novamente o nosso exemplo, certo? E aí eu tenho aqui esse módulo que se chama mais opções, que são os famosos 3 pontinhos que os secretários costumam chamar. Clico aqui em mais opções e aí procuro aqui a opção movimento. Depois que eu cliquei em movimento, vai aparecer aqui as alterações de status, certo? E aí eu tenho aqui também, ó, desaparecimento, se eu quiser fazer por este caminho eu posso fazer. Eu tenho aqui apostasia e censura e eu vou ter falecimento, ok? Então eu clico em falecimento, eu coloco a data que o membro faleceu e aí vou clicar aqui em remover, certo? Lembrando a vocês que para remover um membro por falecimento, nós não precisamos de voto da comissão ou da reunião administrativa da igreja, certo? O membro faleceu, não tem mais o que fazer, né? E aí a gente vai aqui fazer apenas a remoção dele no sistema. E aí nós vamos informar a igreja, olha, o membro fulano de tal, que nós já sabemos que descansa no Senhor, foi removido da condição de membro por falecimento. Ok? Então é isso, gente. Esse foi a nossa explicação a respeito do Grupo Especial de Revisão, que é o GER. Nós queremos agradecer a cada um de vocês por ter nos acompanhado. E é como eu sempre digo, avante, secretários do poder. Até mais. Olá, queridos secretários. É um prazer poder compartilhar as boas novas da Secretaria com vocês. Gostaríamos de contar com a sua parceria neste ano, para alcançarmos uma secretaria com excelência.
Iremos aprender um pouco como utilizar o sistema ACMS nos procedimentos de secretaria. Mas, basicamente, o ACMS é um sistema administrativo usado pela Secretaria e Tesouraria da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua função é facilitar a gerência e controle de membros ativos e inativos. O sistema exige o uso de internet e permite realizar ações como inclusões e remoções de membros, transferências e relatórios estatísticos instantâneos. Resumindo, o ACMS ajuda a fácil organização e gerência de informações, realização de relatórios detalhados com apenas um clique e facilita a votação e nomeações de membros. Separei alguns itens que devem ser rotineiramente utilizados no sistema, como principais funções no ACMS: inclusões e remoções. Realize a inclusão de membros com suas respectivas categorias de entrada, como batismo, rebatismo e profissão de fé, tal como remoções e suas causas. O batismo é a avenida de entrada na igreja. É fundamentalmente a garantia de entrada para a aliança salvadora com Cristo e a filiação com membros de igreja. Você pode encontrar mais detalhes no Manual da Igreja na página 45. Lembrando que o secretário de igreja pode fazer o pré-cadastro do novo membro no sistema, mas o procedimento só será concluído na Secretaria da Associação, mediante a apresentação da ficha batismal devidamente preenchida e assinada pelo secretário e o pastor distrital. As remoções ou desativação do membro no sistema se dá da seguinte maneira: falecimento, censura, apostasia. Você pode ver as 14 razões para a disciplina no Manual da Igreja, na página 64. A pedido do membro e por desaparecimento, caso o membro não seja localizado depois de 2 anos após a publicação como desaparecido. Ressalto que o cadastro deve ficar desativado como membro, podendo ser reativado através do rebatismo, conforme prevê o Manual da Igreja, página 51. Transferências. Transferência de membros de uma entidade a outra, por meio de votos de saída, grupo que envia. E entrada, igreja, grupo que recebe. A transferência se dá da seguinte forma: o secretário da igreja, onde o membro assiste atualmente, pede a carta de transferência por meio do ACMS à igreja onde ele é membro. O secretário da igreja onde ele é membro, depois de seguir o processo de votação, envia a carta de transferência por meio do ACMS, incluindo a data e o número do voto. Esse detalhe é muito importante e o sistema não conclui o processo se esse item não estiver preenchido. Se o membro estiver em disciplina, o secretário da igreja comunica isto ao ACMS e o processo de transferência fica automaticamente cancelado, pois não se transfere membros em processo de disciplina. Caso contrário, o secretário da igreja que solicitou a carta de transferência, depois de seguir o processo de votação, registra o recebimento no ACMS, incluindo a data e o número do voto. Após o registro, o membro é transferido automaticamente. Os secretários de ambas as igrejas recebem a informação de que o processo foi concluído. O membro é transferido automaticamente. Os secretários de ambas as igrejas recebem a confirmação de que o processo foi concluído. O membro recebe do ACMS, automaticamente, por e-mail, informações de cada etapa deste procedimento, caso possua um e-mail registrado em seu cadastro no ACMS. Há uma pequena diferença quando o pedido vem de grupo. O secretário da igreja, onde o membro assiste atualmente, pede a carta de transferência por meio do ACMS ao grupo, onde ele é membro. O secretário do grupo, onde ele é membro, depois de consultar a comissão do grupo, comunica à associação por meio do ACMS, que o membro está em posição regular. Se o membro estiver em disciplina, a associação comunica à associação, isto é, no ACMS, e o processo de transferência fica automaticamente cancelado. Caso o membro esteja apto, a associação vota na comissão diretiva a transferência deste membro
e envia a carta de transferência através do ACMS, incluindo a data e o número de voto. O secretário da igreja que solicitou a carta de transferência, depois de seguir o processo de votação, registra o recebimento no ACMS, incluindo a data e o número do voto. Após o registro, o membro é transferido automaticamente. Os secretários da igreja e do grupo recebem a confirmação de que o processo foi concluído. O secretário do grupo comunica isso aos membros do grupo. O membro recebe do ACMS automaticamente, por e-mail, informações de cada etapa deste procedimento. Desaparecimento. Controle da lista de publicação por desaparecimento, possibilitando a inclusão ou remoção de nomes desta lista. Quando os membros se mudam, devem informar seu novo endereço ao secretário da igreja ou ao ancião. Enquanto permanecem como membros da igreja, devem notificar os líderes e enviar seus dízimos e ofertas pelo menos trimestralmente. Se, no entanto, os membros se mudam sem deixar seu próximo endereço e sem fazer nenhum esforço para manter contato com a igreja ou dar alguma notificação, e a igreja não puder localizá-los por pelo menos 2 anos e confirmar que tentou sem sucesso localizá-los, os membros em questão podem ser removidos mediante um voto da igreja. O secretário deve registrar na lista de membros paradeiro desconhecido, votado designá-lo como ausente. Esse procedimento está descrito no Manual da Igreja, página 68. O procedimento segue da seguinte forma: publicar o nome no mural da igreja e no ACMS e consultar os oficiais da igreja e outros membros que possam ajudar. Depois de ter passado pelo menos 2 anos sem localizar o membro e ter esgotado todos os recursos desta busca, a comissão da igreja deve recomendar à reunião administrativa da igreja a remoção do paradeiro desconhecido. Após o voto da reunião administrativa da igreja, o secretário remove, no caso desativa, o nome do registro de membro no ACMS por paradeiro desconhecido. Se o secretário ainda não estiver usando o ACMS, deve fazer o registro da remoção no livro de membros e incluir o nome do membro no GER, a ser enviado à associação. A associação, em nome da igreja, remove o nome do registro de membros no ACMS por paradeiro desconhecido. No caso de grupo, depois de ter passado pelo menos 2 anos sem localizar o membro e ter esgotado todos os recursos dessa busca, o secretário deve consultar a comissão do grupo e informar o fato à associação para que sua comissão diretiva vote a remoção do membro. Após a votação, a associação remove o nome do registro de membros no ACMS por paradeiro desconhecido. No caso de um membro que foi removido por paradeiro desconhecido e permaneceu fiel, ao ser localizado posteriormente, poderá ser recebido por profissão de fé, não necessitando de rebatismo. Oficiais de igreja. Inclusão e gerenciamento de novos oficiais vinculados a qualquer departamento. O secretário deve registrar no ACMS todos os oficiais da igreja e ter anciãos e diáconos ordenados, os quais poderão ministrar os ritos da igreja. O secretário tem total acesso e controle sobre esses dados, por isso, alguns cuidados devem ser tomados, como: tenha cuidado com a listagem de membros e não a forneça para pessoas que não sejam oficiais da igreja. Relatório integrado. Permite o preenchimento das informações de perguntas selecionadas para cada departamento da igreja, obtendo informações trimestrais. O relatório integrado serve para informar as ações realizadas na igreja local, por departamento, ou seja, cada líder deve fazer o relatório das atividades praticadas pelo seu departamento e enviando em tempo hábil para o secretário, que por sua vez faz o lançamento das informações no ACMS. Esse procedimento é feito a cada 3 meses. Através desses relatórios, a divisão sul-americana envia materiais para que ações sejam feitas na igreja local. Se o relatório não for enviado, a congregação fica sem registro de ações missionárias. Relatório.
Realiza relatórios completos, listagens com opções diversas de filtros, análise de dados e muito mais. Basicamente, o ACMS é um sistema online que transforma o processo manual e físico em um processo informatizado e digital. Com esse sistema, a Secretaria pode realizar a manutenção dos registros pessoais e as transferências dos membros de maneira prática e segura, seguindo corretamente os procedimentos descritos no Manual da Igreja. Além dos itens que foram mencionados, você pode também incluir ou pesquisar um interessado ou um membro dentro de sua igreja ou em todos os países que já estão utilizando o ACMS no mundo. Editar o cadastro dos membros, atualizando informações pessoais, fotos, agrupamento dos dependentes da família e até registrar visitas realizadas. Extrair rapidamente do ACMS a lista dos aniversariantes do mês e divulgá-la no mural ou boletim da igreja. Ter acesso a vários tipos de listagem de membros e diversas estatísticas de sua igreja para enriquecer seu trabalho e para fornecer aos oficiais e ao pastor dados relevantes da igreja. Sabemos que o trabalho da Secretaria não resume a esse breve treinamento. Envolve comunicação, relacionamento e missão. Que esse seja o seu desejo este ano. Agradecemos por sua companhia neste treinamento e que o Senhor abençoe sua vida. Lembre-se, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens.